O Supremo Tribunal Federal, no dia 17 de maio de 2018, resolveu a questão dos juros compensatórios nas desapropriações e tratou de outras temáticas também análogas que estavam lá pendentes há muito tempo com uma medida cautelar deferida e, portanto, com efeito ex nunc em relação a percentuais e em relação a outros temas como o dos honorários advocatícios. E eu vou fazer, por ocasião desse julgado e à luz dessas novas conclusões que o Supremo tomou sobre o tema, fazer uma revisão geral sobre juros compensatórios e juros moratórios na desapropriação e outras temáticas. Eu vou seguir o seguinte roteiro que eu coloco aqui na tela. Eu vou falar sobre a desapropriação à luz da ADI 2332, não vou me limitar a ela, vou fazer uma revisão geral, vou falar sobre juros moratórios, juros compensatórios, sobre essa perspectiva, e vou falar sobre outras questões relevantes. No link, há um link aqui abaixo na descrição do vídeo com um roteiro que eu recomendo que você assista ao vídeo acompanhando o roteiro para facilitar a compreensão e facilitar o nosso diálogo para aprender esse tema. Em primeiro lugar, eu vou ler aqui rapidamente o artigo 15b para começar a falar sobre juros moratórios em desapropriação. Diz o seguinte o dispositivo: nas ações a que se refere o artigo 15A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixado na decisão final de mérito e somente serão devidos à razão de até 6% a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele em que o pagamento deveria ter sido feito nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Você identifica nesse dispositivo termo inicial, termo final, base de cálculo percentual. É sobre esses pontos que nós iremos falar. O que são juros moratórios? Veja, quando você está diante de uma mora debitória ou uma mora do devedor, que nada mais é do que o passar do tempo, o tempo como fato jurídico, aliado ao descumprimento, o não cumprimento de uma obrigação, você tem a configuração de uma mora. E para o sancionamento desse fato indesejado, porque vocês sabem que as obrigações nascem para morrer e a ordem jurídica deseja que isso ocorra, que elas se extingam, em compensação por ela não morrer por mora do devedor, em virtude da mora debitores, incidirão os chamados juros moratórios, que têm uma natureza sancionadora ou coercitiva para forçar, de um lado, o devedor a cumprir a sua obrigação e, de outro, remunerar o credor que não teve a sua prestação recebida. No caso da desapropriação, quando ela é realizada por uma parte pública, o pagamento se submete ao precatório. Quando a desapropriação é levada a efeito por autorizativo legal por uma parte privada, como, por exemplo, uma concessionária pública, vocês sabem que uma concessionária pública pode ter excepcional legitimidade para propor uma ação de desapropriação, desde que esteja autorizada para tanto, ela vai pagar fora do regime de precatório, por óbvio. Mesma coisa se for uma empresa estatal que não se submeta ao regime de precatórios. Então, o atraso vai ser aferido de uma forma para o caso de haver submissão ao regime de precatório, e o atraso será aferido de outra forma para o caso de não haver submissão ao regime de precatório. Então, vejam, a mora caracterizada, nós teremos o conceito de juros moratórios já foi vencido, agora vamos para o termo inicial. Já lhes disse, questão do precatório, se houver precatório, a Constituição Federal estabelece uma sistemática própria para que se conte a mora. Por quê? No passado, em ferimento total e completo ao princípio da impessoalidade, o Estado pagava a quem ele queria. Os amigos do Estado, os amigos do governante, recebiam primeiro do que os inimigos do governante ou os que não eram amigos do governante. Para resolver esse problema, criou-se um sistema de precatórios. Uma ordem, uma fila objetiva que é formada
para que a impessoalidade na quitação dos débitos do Estado, ela impere. Então vejam, o que é que acontece em relação aos precatórios. Para a organização dessa fila, o artigo 100 da Constituição Federal estabelece um prazo fatal de chegada nessa fila. Para que eu receba um precatório até o dia 31 de dezembro de 2017, por exemplo, esse precatório precisa ser apresentado até o dia 1º de julho de 2016. Se ele for apresentado depois, ou se essa pessoa chegar nessa fila depois de julho de 2016, esse precatório só vai ser pago até o final do exercício de 2018. Então, há no mínimo 1 ano e 6 meses nessa fila, há mais de 1 ano e 6 meses, a depender desse time, desse momento em que o credor do Estado vai à fila dos precatórios. O Estado, por essa sistemática específica de pagamento, só pode ser considerado em mora debitoris quando não pagar naquele prazo que a Constituição Federal lhe confere. E você pode até achar injusto isso, vai dizer, mas professor, vai passar no mínimo 1 ano e meio sem contar juros de mora? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu prefiro isso do que o sistema antigo de que os amigos do rei era quem recebiam na frente. O precatório, ele é algo que se tornou um sinônimo de pesadelo no Brasil? É. Mas ele não é um problema em si mesmo. Há outros problemas em torno do precatório que o fazem ser uma via crucis. O precatório é uma boa ideia aplicada de maneira talvez incorreta. Mas eu acho que o ganho que se tem com a ideia do precatório, ele supera qualquer crítica e qualquer empecilho que possa ser criado. Então, se a Constituição Federal dá esse prazo ao Estado, ele não pode ser considerado em mora antes de extrapolado o próprio prazo que ele mesmo tem. Seria uma incoerência considerar em mora alguém que tem um prazo. Se eu lhe dou um prazo para você pagar uma dívida que você me deve em 30 dias, você não pode estar em mora debitoris antes desse tempo. Então, assim funciona o termo inicial para a contagem dos juros moratórios para aquelas pessoas jurídicas que se submetem ao regime precatório. Agora, de um outro lado, se a desapropriação é promovida por uma pessoa jurídica de direito privado, a regra será que, a partir do trânsito em julgado da sentença da desapropriação, comecem a contar os juros moratórios. Por quê? Porque aquela pessoa promovente da ação de desapropriação não se submete ao regime precatório. É por esse motivo que a súmula 70 do STJ, ela parcialmente permanece válida. Ela permanece válida sempre que uma concessionária de serviço público e, portanto, de natureza privada e, portanto, não submetida ao regime precatório, promove uma desapropriação. A súmula 70 do STJ continua válida para uma situação dessa. O que é que diz a súmula 70 do STJ? Eu vou ler. Os juros moratórios na desapropriação direta ou indireta contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. Ela fica prejudicada apenas no que se refere à desapropriação direta comum efetivada por pessoa jurídica de direito público, submetida que é ao regime de precatório. Então essa súmula parcialmente está derrogada, na maioria dos casos, quando a desapropriação, a ação de desapropriação redundar, ao fim e ao cabo, na fila dos precatórios. Então o termo inicial o conceito dos juros moratórios na desapropriação está vencido, o termo inicial também, e o termo final, até o efetivo pagamento, salvo se incidir a hipótese da súmula vinculante número 17, que é esse caso. Por exemplo, se o ente público pagar dentro do prazo constitucional, por óbvio, não haverá incidência de juros de mora até o pagamento. Por quê? Porque ele sequer teve o seu termo inicial iniciado. Então, ele será até o efetivo pagamento se ele começar a ser contado, ou seja, se o ente público não pagar no prazo constitucional que deve pagar. Então, até o efetivo pagamento, se o precatório demorar 20 anos para ser pago, até o dia que esse precatório entrar na conta, for efetivamente liquidado e pago ao seu credor, será devido indispensavelmente os juros de mora, abatido o prazo constitucional. É importante dizer isso. O fato do ente público desrespeitar o prazo constitucional que ele tem
não faz com que os juros moratórios retroajam. Não faz com que os juros moratórios retroajam. Por exemplo, se você inscreve um precatório até o dia 1º de julho de 2016, o Estado tem até o final de 2017 para pagá-lo. Se ele paga no final de 2018, ele ficou em mora 1 ano. Ele vai pagar juros de mora por 1 ano e não por 2 anos e meio. Aquele período ali de 1 ano e meio no mínimo, ele fica sem juros de mora de todo jeito. Se ele pagar dentro desse prazo de 1 ano e meio, por óbvio, não vai ser o caso de termo final, porque sequer foi iniciado a incidência dos juros. E a base de cálculo? Qual é a base de cálculo dos juros moratórios de desapropriação? O valor da indenização fixado na sentença. Nós vamos ver que aqui há uma diferença para os juros compensatórios. Os juros compensatórios têm uma base de cálculo bem peculiar. Veremos isso mais à frente. O percentual será de até 6%. Vejam, esse artigo 15b, que eu coloco aqui novamente na tela, ele não foi objeto da ADI 2332. A ADI 2332 tratou mais especificamente de juros compensatórios e de outras questões. Eu estou aqui fazendo uma abordagem mais geral sobre o tema. Não confundam. Vou colocar o 15b de novo antes de passar para os juros compensatórios. Permanece no artigo 15b a palavra, a razão, de até 6% ao ano em relação aos juros moratórios. Essa expressão permanece lá, tá? No artigo 15A, que eu coloco agora na sua tela e já venço a questão dos juros moratórios para passar a tratar dos juros compensatórios, o Supremo Tribunal Federal, no 15A, não no 15B, não confunda, pode cair isso lá numa prova, pode tentar confundir você numa questão objetiva, não confunda, não caia nisso. Essa palavra até eu coloquei riscada aqui porque está riscada. O que é que diz o dispositivo? No caso de emissão prévia na posse, você já tem um fato gerador aqui diferenciado, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, inclusive para fim de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, ou seja, há também uma outra peculiaridade aqui, fixado na sentença, expressos em termos reais, e incidirão os juros compensatórios de 6% ao ano. Risque o até. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional na ADI 2332, julgamento de mérito, julgamento definitivo, em 17 de maio de 2018, essa palavra até, para o 15A, permanece a palavra até no 15B. Digo pela terceira vez para você depois não errar e dizer que foi porque eu não falei tantas vezes. O até permanece no 15B. Mas no 15A, o Supremo Tribunal Federal riscou, declarou inconstitucional essa palavra até 6%, então será de 6% ao ano, sobre o valor da diferença eventualmente apurada a contar da emissão da posse, vedado o cálculo dos juros compostos. Aqui eu vou fazer uma leitura rápida da Constituição Federal, artigo 100, parágrafo 12, para vocês verem que esse trecho em negrito, esses dois trechos em negrito, eu peço que você leia, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas vejam que a Constituição Federal joga os juros compensatórios para o momento, o termo final dos juros compensatórios é fatal com a expedição do precatório. Então, a Constituição Federal estabelece o termo final dos juros compensatórios. Se o artigo 15b estabelece o termo inicial, a Constituição Federal, no artigo 100, parágrafo 2º, estabelece o seu termo fatal. Os juros compensatórios estão excluídos para o período posterior à expedição do precatório. Então, os juros compensatórios só incidem até a expedição do precatório. Mas vamos seguir aqui o mesmo roteiro que eu segui, exatamente e rigorosamente o mesmo roteiro que eu segui em relação aos juros moratórios. Qual é o conceito? O que são os juros compensatórios? Os juros compensatórios são totalmente diferentes dos juros moratórios. Totalmente diferentes. Tem uma razão de ser totalmente diferente. Veja, se você vai lá, se você tem, vamos supor, 100 mil reais na sua conta bancária, você decide fazer uma inversão financeira desse dinheiro, você vai comprar um imóvel. Você vai fazer a compra desse imóvel e vai deixar de ganhar um percentual ali da poupança, 0,5%, você estava ganhando 500 reais por mês com aquele dinheiro parado na poupança. Você diz, eu vou investir 100 mil reais no imóvel, porque no imóvel eu vou ter mais do que 500 reais por mês. Eu vou conseguir alugar esse imóvel por 800, por 700. Eu vou ter uma compensação maior por ter 100 mil reais.
do que esse dinheiro ficar no banco. Aí vem o Estado e desapropria o teu bem. E aqueles R$700 que você estava pensando em ter, você não vai ter mais. Então veja, os juros compensatórios é justamente o valor que você vai receber em compensação pela perda do bem. Se você tem aquele bem, a expectativa de receber um valor mensal para até uma subsistência, é um investimento que você fez. O Estado vai ter que te ressarcir desse valor. Agora, esse ressarcimento ele só vai fazer sentido se a sentença no processo de desapropriação resultar num valor maior do que o oferecido inicialmente. Porque se os valores forem iguais, você já pode levantar aquele valor e levantando aquele valor, ou seja, não havendo diferença entre o valor inicialmente ofertado e o valor que terminou prevalecendo na sentença de desapropriação, você não vai ter incidência de juros compensatórios. Na verdade, houve interpretação conforme a esse dispositivo 15b. Não só foi excluída aquela palavra até, foi também feita uma interpretação conforme dele em relação à base de cálculo. Então, a alíquota e base de cálculo aqui, fiquem atentos, sobre elas nós falaremos. Então, o conceito de juros compensatórios, eu tentei explicar essa questão do imóvel. Então, eu acho que a gente já pode aqui, saindo do exemplo e indo para o conceito, dizer o que é juros compensatórios. Compensação é uma compensação pela ocorrência da emissão provisória e antecipada na posse do bem. Se você tinha uma expectativa de receber R$700 naquele bem que você comprou por 100 mil, você recebia 100 mil na poupança e você resolveu fazer uma inversão financeira para receber R$700 com aquele bem, esse valor que você deixou de receber, que você perdeu a posse daquele bem por desapropriação, você precisa ser compensado. Por isso são juros compensatórios. Vejam como eles são diferentes dos juros moratórios. São totalmente diferentes. A base de cálculo, ou melhor dizendo, o fato gerador, o fato que gera e enseja o pagamento dos juros, é totalmente diferente. E qual é o termo inicial? Ora, é fácil. Se é o termo inicial, o termo que você perdeu a posse daquele bem. Esse termo pode se dar de duas formas. Pode se dar na chamada emissão provisória, na posse, que é regulada no decreto também nesse decreto está regulada a emissão provisória, ou no apossamento do bem, no caso das desapropriações indiretas. Por que esse é o termo inicial? Porque é exatamente a partir daquele momento que você estará desprovido da renda que aquele imóvel é capaz de gerar. Então, a partir do momento que você foi desapossado, ou foi emitido na posse um terceiro, no caso o Estado, que desapropriou aquele bem, você estará naturalmente destituído do valor compensatório porque você tem aquele bem e você estará eleito para receber os seus juros compensatórios. Então, esse é o termo inicial. E o termo final? Qual será o termo final? O termo final eu já falei, até a data de expedição do precatório, ou seja, vai iniciar a incidência dos juros compensatórios do momento que você perdeu a posse, foi desapossado ou o poder público foi emitido naquele bem, até o momento que expedido o precatório. Artigo 100, parágrafo 12 da Constituição, que eu coloquei novamente na tela para facilitar. A base de cálculo é que tem o detalhe, e aqui eu falo da ADI 2332 do Supremo Tribunal Federal, julgada de 17 de maio de 2018. Foi resolvido lá. A base de cálculo será de 80% do valor ofertado pelo ente expropriante, será a diferença entre os 80% e o valor final que foi estabelecido na sentença. Por exemplo, aquele seu imóvel lá de 100 mil reais será a base de cálculo dos juros compensatórios, suponhamos que ele seja considerado, avaliado em 200 mil reais na sentença da desapropriação e tenha sido ofertado 100 mil, será de 120 mil reais a base de cálculo, porque é 80% do valor ofertado, a diferença entre 80% do valor ofertado até o valor que foi prevalecido na sentença. Agora, você vai me perguntar, mas professor, pelo amor de Deus, de onde é que vem esses 80%? De onde é que vem esses 80%? Eu também tive essa mesma dúvida. E fui atrás. Por que o Supremo fixou 80%? Veja, quando uma ação de desapropriação é proposta
Para que o poder público seja emitido na posse, ele tem que depositar o valor que ele entende que vale aquele bem, o valor inicial para ele poder ser emitido na posse. Está disposto lá no decreto. O artigo 33, parágrafo 2º do decreto 3.365, ele permite ao expropriado, ao particular, o levantamento de 80% do valor oferecido inicialmente, ainda que ele discorde do preço. Veja o que é que diz o dispositivo. O artigo 33, parágrafo 2º do decreto 3.365 permite ao desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido pelo expropriante, levantar 80% do depósito efetivado para fins de emissão provisória na posse. Portanto, se o desapropriado pode levantar 80% do valor depositado, os juros compensatórios, por óbvio, não incidirão sobre esse percentual. Ou seja, vamos aqui passo a passo. Proposta de ação de desapropriação. O poder público quer se emitir na posse. Ele deposita R$100 mil, que é o que ele entende que vale o bem. Ok? Mas você entende que ele vale 200 mil. E lá na sentença, o juiz considerou que ele vale 200 mil. Então, o poder público ofereceu 100, mas ele vale 200. Ok? Quando o poder público oferece 100 e deposita em juízo os 100, você, mesmo discordando desses 100 mil, pode levantar R$80 mil, que é 80% de 100 mil. Por isso, como você vai ser restituído, ressarcido imediatamente de 80% do valor inicialmente ofertado, a base de cálculo da compensação começa a partir desses 80%, ou seja, será a diferença de 80% do preço inicialmente oferecido para o valor que foi, ao fim e ao cabo, prevalecente na sentença. Então, no exemplo que eu estou dando, R$120 mil será a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota ou o percentual de juros compensatórios. E que alíquota é essa? Aqui, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional os 6%. Antes, lá atrás, e aqui eu faço uma retrospectiva, um resumo da retrospectiva que eu coloco aqui na tua tela. Olha como foi. Inicialmente, não havia nenhuma previsão normativa sobre esse percentual. O Supremo, no primeiro momento, no momento pré-crise inflacionária, o Supremo considerou 6% o valor adequado. Depois, no cenário de inflação, o Supremo passou a adequar esse percentual a 12%, e isso foi firmado na súmula 618 do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que foi editado, como o Supremo passou a entender que era 12%, o Estado, o poder público, o Executivo fez uma medida provisória, reduzindo para 6%. Foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo voltou para 12% numa medida cautelar. E agora, no julgamento final da ADI, o Supremo disse que 6% é constitucional. Você já deu um nó na sua cabeça aí. Primeiro era 6, depois foi para 12, depois voltou para 6, depois voltou para 12 e agora é 6 de novo. Foi exatamente isso que aconteceu. Era 6%. Depois o Supremo mudou a sua jurisprudência e passou a considerar 12. O Executivo fez uma medida provisória e baixou para 6. Depois o Supremo deu uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade e voltou para 12. E agora, no julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, voltou para 6. Foi isso que aconteceu aqui. Eu faço esse resumo porque foi e voltou. Mas o que você precisa saber é o seguinte: é 6%. E foi riscada, foi declarada inconstitucional a expressão até 6%. Não é até 6% não, é 6%. Então o percentual de 6% foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E toda aquela discussão que era presente foi resolvida em recurso repetitivo pelo STJ, foi sumulada pelo STJ, estava sumulada pelo Supremo, de que houve aí um hiato, que voltou a ser 12% com a declaração de inconstitucionalidade, agora voltou novamente a ser 6%. Então perde pro futuro a aplicabilidade das súmulas 408 e 618 do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Elas passam a não mais valer para o futuro, porque agora será 6%. 6%. E esse foi o vídeo sobre juros compensatórios, juros moratórios na desapropriação, à luz do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e dos entendimentos que já estavam sendo aplicados pelos tribunais superiores, pelo Supremo e pelo STJ.
Eu vou tratar em um outro vídeo que eu vou gravar ainda sobre essa temática, sobre outras questões envolvendo também o julgamento na ADI a 2332. Eu convido você a assistir esse outro vídeo e outros vídeos aqui do canal que estão à disposição. Então, fiquem atentos que eu vou realmente gravar um vídeo em complementação a esse, para que esse aqui não fique muito longo. E convido mais uma vez vocês todos a assisti-los e desejo excelentes estudos para vocês e agradeço demais pela atenção. Muito obrigado!